Seja bem-vindo à nossa quarta aula do curso de Química Inorgânica Básica 2. Nessa aula, nós vamos falar um pouquinho sobre os óxidos. Tá? Vamos entender o que é um óxido, quais são as características e os tipos de óxidos que a gente tem. Então, olha só, óxido ele vai ser sempre uma substância binária, ou seja, formada por dois elementos químicos diferentes, em que um dos elementos tem que ser o oxigênio. E o oxigênio tem que ser o elemento mais eletronegativo e apresentar NOx igual a -2. Vamos relembrar lá a nossa sequência de elementos eletronegativos. Começa com flúor, que é o mais eletronegativo da tabela periódica. Depois vem oxigênio, nitrogênio, cloro, por aí vai. Ou seja, sempre que eu tiver o oxigênio ligado a qualquer substância que não seja ele mesmo e o flúor, a gente está falando de um óxido, certo? Por que não pode ser ele mesmo ou o flúor? Primeiro, o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio, então aí a gente não tem um óxido. E ele ligado a ele mesmo não é um óxido, é uma substância, certo? É o gás oxigênio, beleza? Então vamos falar de algumas características dos óxidos. A primeira deles, como eu já falei para vocês, é uma substância binária. Vão possuir fórmula geral C2OY, onde o Y é a carga do cátion. Lembra lá da regra do tombo? Como, de modo geral, o oxigênio vai ter sempre o NOx -2, então eu vou ter aqui o 2 no cátion que estiver acompanhando ele. E a carga do cátion desce para cá. Se for, por exemplo, o magnésio, né? O magnésio tem carga mais 2. Então, ele vai descer 2 aqui para frente. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Como eu já falei para vocês, nos óxidos, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo e não é um óxido quando o oxigênio está ligado com ele mesmo ou com o flúor. Quais são os tipos de óxidos que a gente tem? A gente separa eles em dois tipos. O óxido iônico e o óxido molecular. Qual que é a diferença? Sempre que eu tiver o oxigênio ligado a um metal, a gente tem o que a gente chama de óxido iônico ou óxido metálico. Sempre que eu tiver um oxigênio ligado a um ametal ou um não metal, a gente tem um óxido covalente ou um óxido molecular, tá? Mais comumente chamado de óxido iônico e óxido molecular. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de óxidos iônicos: o óxido de sódio, o óxido de cálcio, o óxido de alumínio e o óxido de ferro 2 ou de ferro 3. Lembra lá que a gente viu quando a gente estava dando o nome para os sais? Quando eu tenho algum elemento que o NOx varia, o que tem o menor NOx fica oso e aquele que tem maior NOx fica ico. Então pode ser o óxido de ferro 2 ou óxido ferroso, óxido de ferro 3 ou óxido férrico, tá bom? A regra é a mesma. Quando a gente estiver falando de óxidos moleculares, a gente tem aqui, por exemplo, o monóxido de nitrogênio, monóxido de dinitrogênio, dióxido de nitrogênio, trióxido de dinitrogênio. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. De nitrogênio,
e pentóxido de dinitrogênio. Acho que aí já deu para a gente ver um pouquinho que na nomenclatura de óxido iônico e óxido molecular a gente vai ter um pouquinho de diferença. Quais que são essas diferenças? Vamos aprender a dar nome para eles então? Quando a gente estiver falando de óxido molecular, como eu já falei para vocês, a gente está falando do oxigênio ligado a metal. Quando a gente fala de óxido molecular, a gente tem sempre os prefixos, que vai dizer para a gente as quantidades de cada uma das coisas que a gente tem ali, né? Então, olha só, Cl2O5. Vamos lá. A gente tem, então, primeiro sempre começa pelo oxigênio, tá bom? Se eu tenho 5, pente. Então, pentóxido é o pentóxido de... Quantos cloros eu tenho? 2 de cloro. Então, olha lá. Prefixo mais óxido, mais D, mais prefixo, mais o nome do elemento. Muito simples, gente. Então, ó, pentóxido de cloro. Vamos olhar aqui nos exemplos que eu coloquei? Olha assim. No NO, né? Como eu tenho um oxigênio, monóxido de nitrogênio. Tá? Também podia ser monóxido de mononitrogênio. Aqui, como eu já tenho 2, olha lá, ó, monóxido de dinitrogênio. Aqui de novo, ó, como eu tenho 2 oxigênios, dióxido de nitrogênio ou dióxido de mononitrogênio. Mais comumente de nitrogênio mesmo, tá? Aqui mudou os 2. Então, como eu tenho 3 oxigênios, trióxido de 2 nitrogênios de nitrogênio. E aqui o exemplo que a gente acabou de ver. N2O5, pentóxido de dinitrogênio. Quando a gente fala dos óxidos iônicos, que são aqueles que estão ligados aos metais, se o elemento apresentar NOx fixo, né, que geralmente é da família 1A, 2A, 3A e o zinco e a prata, é só óxido mais D mais o nome do elemento. Então tá lá, ó, Na2O. Não preciso falar da quantidade que eu tenho. Então, óxido de sódio. Acabou. Se variar, eu vou colocar em algarismo romano ou usando o ISO e o OCO. Tá? Desculpa. Então, olha lá. A gente tem o Cr2O3. Óxido de cromo, 3. Vamos ver lá nos exemplos que eu passei para vocês? Olha lá. Eu tenho Na e O. Então, Na2O. Óxido de sódio. Óxido de cálcio. Óxido de alumínio. E aqui eu tenho de ferro 2 e ferro 3, ou ferroso e férreo. Aqui a gente tem um exemplo de um da família 1A, da família 2A, o alumínio, e um que o NOx varia. Tá bom? Pessoal, com relação à nomenclatura de óxidos, é muito simples, é tudo muito tranquilo. Tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre as classificações de óxidos. A gente vai ver que existem óxidos neutros, óxidos ácidos, óxidos básicos, óxidos anfóteros e por aí vai, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês e a gente se vê na próxima. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!